Pessoal, na última aula de embriologia, aprendemos então a embriologia básica, onde vimos que o embrião, ele é formado como aqui, pela sequência, galera, que você tem que aprender. Zigoto, ou célula-ovo, e aí ele sofre a clivagem, clivagem do ovo, que é a primeira mitose, 2 células, 4 células, 8 células, e aí vai formar o que depois? A estrutura chamada de mórula, depois vem a blástula, e depois vem a gástula, e depois a neurula. Então, são essas etapas dos cordados. Quer dizer que os animais chamados de cordados, eles têm essas 4 etapas no processo de desenvolvimento embrionário, ou estruturas embrionárias, chamado então de mórula, blástula, gástula, neurula. Tá? Onde o primeiro passo que acontece aqui é o quê? A primeira mitose, originando 2 células, que aí vai formar 4, 8, 16, 2, se multiplicando por mitose, até formar a blástula. A blástula se caracteriza por ter células ainda, o que aqui? Todas indiferenciadas. O que quer dizer isso? São as células-tronco chamadas de totipotentes. Aquelas células que podem formar qualquer parte do corpo, do pé ao olho, coração, neurônios, nervos. Então, qualquer coisa pode ser formada a partir dessas células embrionárias totipotentes. E essas células só vão existir até a blástula. Porque quando passar da blástula, vai ocorrer o quê? O processo de diferenciação celular. E quando essa diferenciação celular acontece, aí essas células vão ter tamanhos diferentes, formas diferentes. E aí também vai ter nomes diferentes. Então, essas células vão se dividir em 2 tipos. Inicialmente, ectoderme, e essas células, então, de vermelho, chamada de endoderme. A endoderme, ela surge nesse processo de gastrulação. Então, na gastrulação, o que é que acontece? A diferenciação celular, a diferenciação em tecidos ou folhetos embrionários. E quem são esses folhetos? A ectoderme, inicialmente, e depois a endoderme. A endoderme, então, ela está formando um tubo, chamado tubo gestório. Esse tubo, então, ele está formando um tubo gestório primitivo, chamado de arquêntero, onde essa abertura aqui, no caso dos cordados, eles são deuterostômios. O que quer dizer isso? Que primeiro, a abertura que se forma no sistema gestório é o ânus. E aí o que acontece? Começa a ser formado isso aqui, a célula se multiplica, surge ainda um terceiro folheto embrionário, e esse terceiro folheto embrionário chamado de mesoderme, Mesoderme é o terceiro folheto que se forma, e daí a gente tem o surgimento de uma estrutura chamada de neurula. E aí ocorre então a formação da neurula, 2 coisas super importantes. A formação do tubo neural, aí você está de preto, significa o que aqui? Que isso aqui é derivado de quem? Da ectoderme. Então isso aqui é o TN. O que quer dizer TN? Tubo neural. Esse tubo neural vai formar o encéfalo e a medula espinhal. E surge aqui também uma estrutura chamada de notocorda. E essa notocorda, em alguns animais, vai ficar lá para sempre. No caso do anfioxo, que é um bichinho lá que ele é invertebrado, mas tem aí a notocorda. E nos vertebrados, essa notocorda ela vai orientar a formação da coluna vertebral. E aí vai surgir um esqueleto axial a partir da mesoderme, de células que formam aí também a notocorda. Perfeito? Bom, e aí a nossa neurula é um bichinho aqui que tem fendas branquiais, que aí vai ter estruturas aqui que são bem parecidas com o bichinho chamado de anfioxo, que é o nosso elo entre aquilo que é invertebrado e o vertebrado. Bom, toda vez que cai questões sobre neurula, então sempre essas questões ela mostra essa neurula aqui cortada, de um corte transversal. Esse corte aqui. Então, a gente tem que entender que essa primeira estrutura é o TN, é o tubo neural. E essa estrutura aqui, logo embaixo, é exatamente quem aqui? A notocorda. E de um lado ou do outro, o celoma, que está aqui representado dessa forma. Aí o celoma, que são células da mesoderme, que tem a spanchnopleura, e aí que vai dar origem aqui aos órgãos, certo? E é esses órgãos, então, que vai surgir dentro dessa cavidade celomática, tá certo? Bom, então, essa estrutura
do embrião, né, as estruturas embrionárias, que vai na sequência que você tem que entender, que é mórula, blástula, gástula, neurula. Perfeito? Bom, até aqui a gente chama isso de segmentação, a gástula para a neurula a gente chama isso de gastulação, e a formação dos órgãos a partir desses folhetos embrionários, a gente chama esse processo de organogênese. Ok? Então, o desenvolvimento embrionário ele é dividido para todos os animais em 3 etapas: segmentação, gastulação e organogênese, que é a formação dos órgãos. Que no nosso caso, o segundo mês, né? Aí a gente não é mais embrião, a gente já tem quase todos os órgãos prontos, formados, e nós chamamos aqui de feto, tá? Aí o feto está formado. A ectoderme, células que vão dar origem a tecidos epiteliais, algumas glândulas, e o tecido nervoso. A mesoderme, que vai dar origem aqui à notocorda, né? A notocorda que vai dar origem aqui à coluna vertebral, né? Então, células da mesoderme formam tecidos conjuntivos, que são cartilagens, ossos, tecido sanguíneo, e também vai surgir aqui os tecidos musculares com células da mesoderme. Aí que existe aí o músculo liso, que vai formar então os órgãos, esôfago, estômago, intestino, então que são órgãos musculares, e que aí tudo que tem músculo vem de onde? De origem mesodérmica, tudo bem? A endoderme, ela vai revestir internamente esses órgãos do sistema digestório. Ela vai continuar, tá? Porque ela vai existir inicialmente como um tubo digestório primitivo, chamado de arquêntero, mas mais tarde, ela, essa endoderme vai ficar onde? Revestindo internamente o sistema digestório. Bom, e formando também algumas glândulas, certo? Que tem essa origem endodérmica. Também o fígado e o pâncreas, que tem a origem da endoderme. Isso foi o que aqui? Revisão, para a gente relembrar e passar para o próximo passo, que é justamente quem? Os tipos de ovos, tá? Então, os óvulos, ou ovos dos animais, determina como vai ser esse tipo de segmentação, ok? Então, a segmentação, que é essa etapa que nós vimos aqui, ela pode ser diferente, tá? Nos animais. E essa diferença é determinada pela quantidade de vitelo. Guarda essa palavra aí, galera, ó, vitelo. O que é vitelo? Vitelo é a proteína ou a quantidade de nutrientes que existe dentro do ovo, tá? Então, vitelos são nutrientes que vão existir dentro do ovo. E esses nutrientes vão permitir o desenvolvimento das células, né, a multiplicação celular, tá? Então, a partir da comida que vai estar ali. Então, essa comida, entre aspas, vai ser o que aqui? O vitelo, tudo bem? Bom, então, o ovo dos mamíferos, né, o óvulo do mamífero, né, das fêmeas, o que acontece com esses óvulos? São óvulos com pouco vitelo. Então, por ter pouca proteína, né, por ter pouco nutriente no óvulo, o que é que vai acontecer? Na hora que ocorre a primeira mitose, essa divisão ela é 100% certinha. Vai formar 2 células do mesmo tamanho. Tá? Elas vão se dividir de boas. Então, formando 2 células com o mesmo tamanho. Então, essa divisão, ou essa clivagem, certo? Ou essa segmentação, que é tudo a mesma coisa, aí a gente chama de total. Então, o que quer dizer clivagem total? Tá? Porque ocorreu a divisão certinha, formando 2 células. Tá? E aí ela vai receber o nome que complica a vida de vocês lá nas questões, que vai ser chamada de holoblástica. Então, holos quer dizer todo, blástica, então uma divisão total da célula, tá certo? Formando 2 células que têm o mesmo tamanho. Por que isso aconteceu? Porque o óvulo tem pouco vitelo, tá? Bom, esses ovos, oligo, quer dizer pouco, lesto, vitelo, pouco vitelo. Esse ovo oligolesto, na verdade, é o ovo dos equinodermos. Lembra? Estrela do mar, ela é o pinaúna, são equinodermos. Então, esses óvulos têm um pouquinho lá de vitelo. Os ovos dos mamíferos, então, eles são alestos, quer dizer que tem pouco ou quase nenhum vitelo. Por isso essa divisão é tão certinha. Esses ovos também podem ter um nome chamado de isolesto. Então, tudo isso são sinônimos ou coisas aí parecidas, tá? E na hora lá você já fica ligado na hora da questão, tá certo?
Então, quem tem pouco ou nenhum vitelo, o que vai acontecer? A divisão, a segmentação, ela vai ser total. E total a gente chama de quê? Holoblástica. Total. Se o ovo ele tem um pouquinho de vitelo a mais, uma quantidade mediana de vitelo, não é tão grande nem tão pequena, o que vai acontecer na hora de dividir essa célula? Então, quando ocorre a primeira mitose, ou a primeira segmentação, ou a primeira clivagem, lembre dos sinônimos. Então, o que vai acontecer? Uma segmentação desigual, né? Então, quer dizer que essa clivagem ela não vai ocorrer certinha. Então, eu vou originar duas células, que uma vai ser levemente maior do que a outra. E na hora que ocorrer a próxima divisão, eu vou estar formando células maiores e células menores. As células maiores são aquelas que guardam mais vitelo. As células menores é que têm menos vitelo. Entenderam agora? Então, a gente chama essa segmentação de desigual, certo? Então, ela não é holoblástica, tá certo? Bom, porém, vamos ver que o ovo telolesto, olha aí o que acontece, a gente chama de telo. Telo quer dizer que está cheio. Então, cheio de vitelo. Ou ainda o nome megalesto, que é mais interessante ainda, né? Mega quer dizer o quê? Grande. Lesto a gente já sabe que é vitelo, então muito vitelo. Então, por ter muito vitelo, esse ovo ele vai ser bem diferente na hora dessa segmentação. Então, vai ser super desigual. Então, vamos ver o que vai acontecer? Lá vai, ó. Então, ocorreu a fecundação, ocorreu a divisão. Então, repare que só essa parte de cima do ovo, né, é que está se multiplicando, sofrendo mitose. Todo o resto fica lá tranquilo, não acontece nada. Então, quer dizer que só essa parte aqui, né, que é chamado disco germinativo, ou polo animal, é que está sofrendo as mitoses, tá, que é originando aqui células embrionárias. Então, 2 células, 4 células, 8 células, e as células vão se multiplicando, ó, e vai formando aqui o embrião nessa parte de cima do ovo. Tudo bem? E essa parte, que é interessante, ó, é que essa parte aqui, vamos botar aqui uma lagartixazinha, ó. Uma lagartixa aqui, isso é o ovo do réptil, tá? O ovo das aves também. Olha o que acontece então. O embrião ele vai se formar aqui, olha aí. E essa parte que tem o vitelo é que seria, né, o chamado saco vitelínico, uma estrutura, um anexo embrionário, que guarda aí os nutrientes para o desenvolvimento desse animal. Tudo bem? Perfeito. Então, animal que bota ovo, né, que são ovíparos, eles vão ter esse tipo de ovo chamado de ovo megalesto ou telolesto, certo? Bom, está quase acabando. O ovo centrolesto é o ovo que, como o nome está dizendo, o vitelo está no centro. Lembra que lesto quer dizer vitelo? Então, o vitelo no centro. Então, o vitelo está por aqui, pelo centro. Aqui está a célula, né, que foi fecundada, tá? O zigoto. E aí, o que é que vai acontecer? Reparem, ó. A célula entrou em divisão, mitose, 2 células. E daí, ó, 4 células, 8 células. E aí, quando forma a quantidade de células, mais ou menos 8 células, essas células se fogem, elas se separam. E aí vai para a periferia, e deixando o vitelo no centro. Tá bom? Por isso, o nome do ovo é chamado de centrolesto. Esse ovo centrolesto é o ovo dos insetos. Tá? Então, insetos que vão possuir esse tipo de ovo. O ovo telolesto é o ovo de quem? Dos répteis, ok? Que são ovíparos, e aves, né? Então, répteis, ó, aí, e aves é que vão possuir esse tipo de ovo chamado de megalesto, porque eles são ovíparos. Já o ovo heterolesto é um ovo que tem uma quantidade mediana, né? Então, esse ovo aqui é o ovo dos anfíbios, tá? Aí, esse ovo aqui, anfíbios que vão possuir esse tipo de ovo. Bom, e o ovo oligolesto? A gente já sabe aqui que alguns autores, né, colocam aqui o nome oligo para os equinodermos e os alestos, né, que seria aqui para a gente, no caso, os mamíferos. Então, mamíferos têm que tipo de ovo? Alesto, sem vitelo, e por isso essa segmentação ela é total.
Perfeito? Bom, então, acho que aí a aula foi massa, né? Bem interessante. E aí a gente vai ver agora a segunda parte da aula, que são os anexos embrionários. Como é que ocorreu a evolução desses anexos nos animais, tá? E qual a função de cada anexo embrionário. Perfeito?